nós vamos convidar para estar conosco o Padre Francisco Galvão, apresentando para nós o livro As 12 Virtudes da Mulher. Padre Francisco, só para as pessoas entenderem um pouco, o senhor é religioso da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos. O carisma de vocês é evangelizar pelos meios de comunicação social, que também é o nosso carisma aqui, evangelizar através da televisão. E ao escrever um livro com uma missão tão nobre em fazer com que a mulher se descubra, que a mulher se conheça, é uma forma de levar essa evangelização de maneira carinhosa a tantas mulheres por esse Brasil. Então, hoje o Mulher.com vai ser esse canal de comunicação, colocando o senhor para nos falar sobre essa missão no livro. Amém, muito obrigado pela acolhida. De fato, falar sobre as virtudes da mulher é urgente porque nós vivemos numa sociedade hiperconectada, barulhenta, e todos nós, não somente as mulheres, mas nós homens também, inclusive religiosos, precisamos cultivar todos os dias essa capacidade de escuta interior, de escuta da voz de Deus. Como você disse anteriormente, às vezes nós estamos tão ocupados, tão preocupados com tantas coisas, que nós vamos perdendo essa capacidade de olhar para dentro de nós, para aquilo que é mais profundo. Então o livro, ele perpassa, ele começa falando justamente da espiritualidade, que é essa capacidade de viver do essencial. Todos nós temos espiritualidade, Se a gente olha ali no início do catecismo da Igreja Católica, ali afirma que todos nós, seres humanos, somos capazes de Deus. Nós temos uma sede de infinito. Mas quando a vida está agitada demais, quando há muitas coisas para fazer, pode ser que a gente perca essa capacidade de reconhecer essa espiritualidade, reconhecer tantas virtudes que todos nós, seres humanos, temos. Então, acho que de todas essas 12 virtudes que a gente vai sintetizar aqui, eu penso que o autoconhecimento é o ponto de partida, é uma das virtudes que abre espaço para que todas as outras possam fluir na nossa vida. É muito interessante que quando a gente fala com as pessoas sobre oração, fala de Deus, e as pessoas falam que estão nesta busca, desse Deus, e a gente, claro, mas Deus está dentro de você, Deus existe dentro de você, mas se a pessoa, ela não se conhece e não tem essa abertura para ela mesma, é muito difícil ter essa abertura para Deus também, para que ela conheça esse Deus dentro dela. Esse livro ajuda a abrir também esta porta, não só para o autoconhecimento, mas esse conhecimento desta presença divina dentro de cada um de nós? Com certeza, todas as virtudes estão conectadas, profundamente conectadas umas com as outras, Quando a gente fala de autoconhecimento, uma pessoa que se conhece, que se escuta, que se acolhe, que se ama, com certeza será uma pessoa mais livre espiritualmente falando, Porque o autoconhecimento nos liberta dos apegos, o autoconhecimento nos aproxima de Deus e, sobretudo, nos ajuda a viver daquilo que é essencial. Então, essa capacidade de escuta de mim mesmo, consequentemente, me leva à escuta de Deus, Porque o autoconhecimento me conecta com aquilo que há de mais divino, de mais profundo em mim. Então, o autoconhecimento nos leva à espiritualidade, o autoconhecimento nos leva à resiliência, que é a terceira virtude, que é essa capacidade de ressignificar o sofrimento. Todos nós, homens, mulheres, todos os seres humanos, passamos por momentos de dor, de dificuldade na nossa vida. E como é que nós lidamos com isso? Com a capacidade de resiliência. E aí não tem resiliência, não tem como ressignificar o sofrimento sem essa dimensão mais profunda da espiritualidade. Então não tem como falar sobre espiritualidade, resiliência, autoconhecimento, sem falar, por exemplo, da disciplina, que é uma coisa fundamental na nossa vida. Quantos sonhos nós temos e às vezes nós deixamos pelo caminho por essa incapacidade de disciplina, de cultivar essa disciplina diária. Então são várias virtudes.
Padre, quando a Bíblia fala da mulher virtuosa, né? O homem que encontra uma mulher virtuosa, né? A mulher é o esteio da casa, são várias citações na Bíblia colocando a mulher como o centro do lar, né? Como essa mulher virtuosa, ela vai trazer alegria ao seu marido, os filhos serão abençoados, enfim, essa mulher virtuosa de que fala a Bíblia é essa mulher que o senhor acabou de citar, é a mulher que passa a se conhecer, a entender estas virtudes dentro dela e, a partir daí, começa por mudar-se, conhecer-se, a mudança no entorno dela é natural. Então, seria interessante que o senhor nos explicasse o que são virtudes, que virtudes são essas que fazem parte dessa mulher virtuosa de que fala a palavra de Deus. Maravilha, muito boa a sua reflexão, porque quando a mulher é virtuosa, quando ela é íntima de si mesma, quando ela se conhece, quando ela é resiliente para transformar o sofrimento em algo bom, em algo positivo, e sobretudo quando é uma mulher que tem vida interior, vida de oração, tudo ao seu redor é transformado, é ressignificado. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Uma mulher virtuosa, quando eu falo de virtude, né, às vezes as pessoas podem confundir, mas uma mulher virtuosa, quando eu falo de mulher virtuosa, eu não estou falando simplesmente do externo, eu estou falando da dimensão mais profunda, né? Então, no catecismo diz assim: a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Então, uma pessoa que se ama, uma pessoa que tem muitas virtudes, que cultiva essa vida interior, ela vai praticar o bem independentemente da outra pessoa, se é alguém que pensa da mesma forma, se é alguém da mesma religião. Então, uma mulher virtuosa, ela tem uma mente aberta para o outro, aberta para a empatia e para a compaixão. Então, se a gente pensar aí na Bíblia, né, tem várias mulheres virtuosas. E uma mulher que nós deveríamos cada vez mais cultivar a intimidade com ela, uma mulher muito virtuosa, é Maria. Como falar de Maria sem falar do silêncio, da capacidade de escuta? Como falar de Maria sem falar da sua presença atenta nas bodas de Caná? Então, uma mulher virtuosa é uma mulher que está sempre atenta às necessidades do outro. Por exemplo, quando Jesus visita a casa de Marta e Maria, ali a gente percebe que a mulher que escuta é justamente aquela mulher virtuosa que está inteira, que está presente. Então, uma das virtudes que eu falo é a capacidade de inteireza. Nós vivemos num mundo de muitas distrações, então nós precisamos todos os dias dessa disciplina interior para estarmos presentes em cada experiência, em cada relação, em tudo aquilo que a gente faz. Então, Maria era essa mulher virtuosa porque ela estava presente em cada experiência da sua vida. Então, esse é o grande desafio, né? As mulheres de hoje, diante de tantas preocupações, tantos afazeres, elas estão também nessa busca por essa escuta, por essa interioridade. E essa é uma grande virtude, né? A capacidade de estar presente, de estar inteiro, de escutar e guardar no coração. O senhor citou Maria, né? Minha mãezinha, não dá para separar, não consigo separar, para mim é minha mãezinha. Mas o senhor citou Maria, falou de mulheres da Bíblia, que são várias. Mas alguma outra mulher, além de Maria, inspirou o senhor a escrever estas 12 virtudes da mulher? Bem, o livro, é importante dizer que esse livro, ele não nasceu no meio do barulho, não nasceu no meio da pressa, mas em meio ao silêncio. Durante o tempo em que eu escrevi esse livro, eu participei de 2 retiros, e foram os momentos mais fecundos, né? Porque eu tive a chance de sair dessa correria, dessa vida conectada, dessa loucura diária, e silenciar. E foi aí que eu reencontrei todas aquelas mulheres que me ajudaram a superar momentos muito difíceis na minha vida. Eu tive uma história, uma infância bem sofrida por causa da relação com o padrasto. Então, a minha mãe, de certa maneira,
iludida, né? Por isso que eu falo do desapego. O desapego aqui nesse livro é uma virtude porque é inspirada na minha mãe, porque ela viveu uma experiência tão difícil com o esposo dela, que era o nosso padrasto, e ele não quis essa proximidade com os filhos. Então, diante dessa ilusão, desse apego excessivo, ela acabou seguindo o pensamento dele, não o coração dela. Há muito tempo, eu e meus irmãos moramos em várias casas. E eram sempre casas que tinham mulheres, geralmente mulheres solteiras. Então, foram essas mulheres que me inspiraram, de certa maneira, a escrever o livro, né? A olhar para a mulher com esse olhar de compaixão. Mesmo sendo padre, mesmo sendo homem, ter essa sensibilidade de reconhecer o quanto as mulheres, de modo geral, são virtuosas, né? E eu experimentei na pele, né? Na minha vida mesmo, morando com essas mulheres que me acolheram, elas me ensinaram muito, né? Eu penso que a minha vocação hoje é inseparável dessa experiência que eu tive em morar na casa de várias mulheres. Então o livro tem aí essa experiência muito profunda de acolhimento, né? Por isso que eu falo muito, por exemplo, da gratidão, que é a última virtude que eu coloco no livro. Quanta gratidão eu tenho a essas mulheres que me acolheram na minha infância. Então eu falo das mulheres da Bíblia, mas também reconheço que muitas mulheres me ajudaram, inclusive, a descobrir a minha vocação ao sacerdócio. E claro, o livro é muito inspirado também no pensamento do Papa Francisco. Inclusive o prefácio é de Christiane Murray, que é a vice-porta-voz do Papa. Então, cada virtude ela é antecedida por um pensamento do Papa Francisco sobre a mulher. Inclusive, eu quero ler um pensamento aqui do Papa, muito bonito, que ele fala sobre as mulheres, né? Está em que capítulo, padre? Está em que capítulo? Vamos lá. No primeiro capítulo, onde fala sobre a inteireza. Olha que coisa linda, o Papa Francisco fala aí na página 22. Página 22. Ele diz assim: as mulheres são protagonistas de uma igreja em saída, através da escuta e do cuidado que manifestam com as necessidades dos outros. Esta é minha opinião. As mulheres são mais corajosas que os homens. Olha que interessante, o Papa falar uma coisa muito bonita dessas para as mulheres. Geralmente a sociedade olha para a mulher como o sexo frágil, aquela mulher sensível, terna. E o livro, juntamente com a ideia do Papa Francisco, traz essa capacidade de resiliência e de fortaleza que todas as mulheres têm. Então, quando ele fala aqui, né, que as mulheres são protagonistas, eu penso que a igreja, que a sociedade estão cada vez mais abrindo espaço para as mulheres. E deve ser assim. A mulher tem muito a contribuir com as reflexões, com o seu exemplo, com a igreja e com a sociedade. Então, o livro traz muitos pensamentos do Papa Francisco, bastante profundos. O senhor colocou agora há pouco que a gratidão é o último capítulo do livro. Então, de que forma que ele foi organizado? Como o senhor definiu que seria o primeiro capítulo, que esse que nós falamos agora, sobre a inteireza, e o último, a gratidão? Entre um e outro, como o senhor organizou essas virtudes? Tem um propósito? Tem, com certeza. Quando eu comecei a escrever, eu fui escrevendo de acordo com o Espírito, com que o Espírito me inspirava. E aí depois eu fui organizando de acordo com as mulheres, né? Pensando no contexto que as mulheres vivem hoje, de pandemia, de pós-pandemia. Eu começo falando sobre a inteireza, né? Que é essa capacidade de estar presente, de estar inteira. A mulher, ela tem essa sensibilidade, né? Essa capacidade de fazer várias coisas, mas estar presente, estar inteira em cada uma delas. Depois dessa capacidade de inteireza vem a espiritualidade, né? Que eu falo muito da importância da mulher viver aquilo que é essencial. De tirar da sua mente, do seu coração, tudo aquilo que é peso, né? Tudo aquilo que é excesso e viver aquilo que é essencial. Depois eu falo sobre a resiliência, a capacidade de ressignificar o sofrimento. Depois, para ser resiliente, é preciso ter disciplina, né? Disciplina diária. Eu tenho um propósito. Por exemplo, se as mulheres que são mulheres de oração,
se ela tem um propósito de crescer na vida espiritual, ela precisa dessa disciplina. Todos nós precisamos. Depois vem a compaixão, a capacidade de empatia em relação à dor do outro, a leveza, o perdão, o desapego, a paciência, que é tão difícil nos dias de hoje, o autoconhecimento, o amor e, por fim, a gratidão. Eu tenho aqui a participação da Marli Stefani Machado. Obrigada, viu, Marli? Ela colocou: boa tarde, Rita Maria. Muito bom esse bate-papo com o padre Francisco Galvão. Seu programa é nota 10. Marli, como é bom nós falarmos de coisas que enriquecem a nossa vida. A gente percebe hoje, já que a gente falou que o mundo faz tantos apelos contrários, né, a tantas virtudes que a mulher tem, e é muito bom saber que, de alguma forma, hoje, né, padre, nós estamos fazendo a diferença na vida delas. E a Bernadette Almeida, ela colocou assim: autoconhecimento, tenho buscado. Sempre é tempo de se conhecer melhor e compreender-se. O seu livro nem chegou à mão delas, mas falarmos sobre eles já está fazendo com que estas mulheres reflitam, já se interiorizem e comecem a compreender que estas virtudes, e aqui o senhor cita 12 no seu livro, mas que essas 12 virtudes vão fazer a diferença. Inclusive é possível até, nós falamos sobre essa mudança que acontece no externo a partir do interno modificado, nós podemos mudar o mundo, as mulheres podem mudar o mundo com essas virtudes, pode ou não pode, padre? Com certeza, eu coloco aqui, né, que uma mulher virtuosa, ela é capaz de transformar o mundo, né? Tirar o mundo dessa frieza, dessa indiferença. O Papa fala, né, que a salvação do mundo passa pela mulher, pela ternura da mulher. E é justamente isso. Quando eu digo aqui na síntese do livro, na última capa, na quarta capa, a salvação do mundo passa pela ternura da mulher. Não é a razão que cura a indiferença, mas o coração. A mulher possui inúmeras virtudes, mas precisam ser cultivadas todos os dias. Para isso é necessário encontrar tempo para si. Você, mulher que nos acompanha, será que você tem tirado um tempo para si mesma? Porque às vezes a gente cuida tanto dos outros, né? Dos filhos, da família, dos amigos, mas tudo isso que a gente faz pelo outro precisa ser experimentado no íntimo de nós. Uma pessoa que realiza muitas coisas, que faz demais, mas se esquece de cultivar a si mesmo, o seu interior, tudo aquilo que ela faz se torna meio vazio de significado. Então, tudo aquilo que eu faço pelo outro precisa passar pela escuta, pelo silêncio do meu coração. Senão, não vai ter muito sentido para o outro. Olha, eu quero aqui agradecer a Soraya de Castilhos, que mandou já um monte de coraçãozinho aqui, e a Roberta Rodrigues, colocou: Padre Galvão, parabéns pelo lindo livro. Olha, e as pessoas estão participando conosco. Como as pessoas vão encontrar o seu livro? Bem, tem duas maneiras, né? Pelo site da Paulus, paulus.com.br, ou então você pode adquirir pelas livrarias Paulus, espalhadas por todo o Brasil, ou então pelo meu Instagram, padregalvão.ssp. Quase todos os dias eu publico alguns trechos do livro, inclusive eu estou gravando uma série de vídeos agora para o mês das mães, então você poderá acompanhar pelo Instagram padregalvão.ssp ou então pelo Instagram Paulus Editora. E nós temos aí o Dia das Mães, fica aqui uma boa sugestão para você presentear a mulher que você ama, né, a sua mãe ou filhos que estão aqui. Olha, lembrem-se de ajudar a sua mãe, a mulher da sua vida, a encontrar essas 12 virtudes que já estão dentro dela. Muitas vezes meio perdidinha, mas esse livro vai com certeza ser um bom roteiro para identificar essas virtudes, essas qualidades da mulher. Padre Francisco, eu quero agradecer a sua participação comigo, lhe desejo um sucesso absoluto para a venda deste livro, porque eu quero que ele chegue a muitos e muitos corações. Obrigada por sua participação comigo hoje no Mulher.com. Amém, muito obrigado. Só citar um pensamento do livro. Sim. A mulher paciente
sabe esperar o tempo certo de cada coisa. A mulher paciente não se rende aos lamentos da adversidade. A impaciência é a linguagem dos apressados. Um abraço, que Deus nos abençoe. Amém! Muito obrigada, Padre. Obrigada mesmo.